Período regencial 1831-1840. Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Dando sequência à matéria do Brasil Império, nós vamos falar agora do período regencial, que foi o momento em que o Brasil foi regido como uma orquestra por pessoas chamadas regentes até a maioridade do futuro imperador. Lembrando que o contexto disso é a abdicação de Dom Pedro I ao trono em 1831 e o fato de que o filho dele ainda era muito pequeno, era o Pedrinho, que é essa imagem que está aí pra gente, era muito pequeno para assumir o império. Então, durante esse momento, até a maioridade do futuro imperador, vamos ter a presença dos regentes. Lembrando, então, os fatores de crise do primeiro reinado, que vão levar à abdicação de Dom Pedro I em 1831. Entre eles, é importante destacar e lembrar o autoritarismo da Constituição de 1824, que vai desencadear uma série de protestos, revoltas, como a Confederação do Equador, que foi a que aconteceu em Pernambuco. A própria Guerra da Cisplatina também é um desgaste para a figura de Dom Pedro I, porque além das mortes de civis, dos gastos com o conflito, o Brasil ainda teve que lidar com a derrota. Então, todos esses fatores se somam aí na Guerra da Cisplatina para enfraquecer um pouco a imagem do Dom Pedro I. Também temos a sucessão do trono em Portugal, que era importante lembrar que o Dom Pedro I estava gastando tempo e dinheiro com questões particulares e não com questões de interesse do Brasil. E, por último, o estopim, um dos estopins, que foi o assassinato de Líbero Badaró, que era um jornalista de oposição. Os principais indícios apontam aí para membros do Partido Português. E, por último, o estopim final, que foi a Noite das Garrafadas, que foi um enfrentamento, um conflito entre o Partido Português e o Partido Liberal. A gente precisa saber, então, que, como o slide diz, em 1831, Pedro de Alcântara, filho do Dom Pedro I, tinha apenas 5 anos. Então, como previa a Constituição de 1824, para que se pudesse assumir o governo, essa pessoa deveria atingir a maioridade. Então, como o Pedrinho não tinha maioridade, se coloca alguns nomes que vão aí ter o objetivo de administrar, governar o Brasil até a maioridade do futuro imperador. Então, tem algumas formas de regência, são vários nomes dos regentes, não precisa esquentar a cabeça em tentar decorar todos, pelo amor de Deus, não precisa nem saber. Vamos entender primeiro o que é essa ideia, então, de regência. As formas de regência foram tais quais regência trina provisória, trina de 3, então eram 3 regentes e de um tempo e de forma provisória, regência trina permanente, com 3 regentes de forma permanente, de 1831 a 1835, regência una, que é um só, que foi a regência de Feijó, Diogo Antônio Feijó, regência interina de Araújo Lima, que ocupou o cargo na saída de Antônio Feijó, e por fim uma regência una de Araújo Lima, que também foi eleito aí para estar participando dessa regência. Qual que é o cenário político que a gente precisa entender do período regencial? O primeiro ponto é a instabilidade política. Todo o período regencial será marcado por forte instabilidade política, devido a conflitos constantes pelo poder central. Então, as províncias, que seriam os estados, permanentemente vão estar em conflito, disputando os interesses, principalmente os econômicos, Então, é diante desse cenário de conflito que a política vai se estruturar em 3 partidos, a princípio. O Partido Restaurador, que, como o nome diz, buscava restaurar a antiga ordem, que era, portanto, o retorno de Dom Pedro I ao governo, O restaurar é a ação de tornar de novo aquilo que se foi no passado, Então, o que era no passado era o governo de Dom Pedro I. Então, o Partido Restaurador
restaurador vai ter o objetivo de querer retornar, querer o retorno do Dom Pedro I. Era o antigo partido português, uma direita conservadora, e esse ideal de retorno da figura do Dom Pedro I acabou enfraquecendo um pouco em 1834, com a morte de Dom Pedro I lá em Portugal. Depois do Partido Restaurador, a gente já pode pular para o Partido Exaltado, que, como o nome já diz, era um partido formado aí por intelectuais republicanos que defendiam de forma radical, já nessa época, o ideal republicano. Então, entre o Partido Restaurador, que era um partido conservador, e o Partido Exaltado, que era um partido progressista, nós temos um meio termo, que é o Partido Moderado. O Partido Moderado era uma direita, porém liberal, que lutava pelos interesses dos grandes fazendeiros, da aristocracia rural. E tinha o objetivo de manter a monarquia, só que de forma descentralizada. Então, a diferença do Partido Moderado é que ela defendia a manutenção da monarquia, não queria saber de república agora, só que essa monarquia não poderia ser uma monarquia que era no governo de Dom Pedro I, que é aquela monarquia conservadora, aquela monarquia centralizadora. Eles defendiam a manutenção da monarquia, só que descentralizada, dando mais poder para as províncias, dando mais poder para as regiões. Então era esse o principal objetivo do Partido Moderado. Esses nomes que estão aí são apenas alguns apelidos que o pessoal costumava se referir na época a esses partidos. Então, quando falava Partido Caramurus, Partido Chimango, Partido Farroupilha, são expressões aí utilizadas por esses partidos, né? Às vezes pode cair em exercício, então por isso é importante saber, né? Pode ser que tenha uma pergunta falando Partido Caramurus ou Partido Chimango, e aí você fica perdido para saber qual é o partido, né? Mas entendendo a ideia do que esse partido defende, aí fica mais fácil de responder, mesmo se na ocasião você não lembrar o nome a que ele se refere. Daí, nesse período, nós vamos ter dois principais momentos. O primeiro momento do período regencial é o avanço liberal. Então, esse avanço liberal ele se concretiza por uma descentralização da política nacional, antes concentrada, centrada na figura do imperador Dom Pedro I. E agora, no período regencial, no primeiro momento, a gente começa a descentralizar essa política. De que forma? Através de medidas descentralizadoras, que vão ter como principal objetivo o fortalecimento regional. Você descentraliza, desconcentra algo, fortalecendo as regiões, os interiores, as províncias, né? Então, no caminho dessa descentralização, algumas medidas são importantes. A primeira delas é a criação da Guarda Nacional, que seriam milícias regionais. O objetivo da criação dessa Guarda Nacional é justamente descentralizar o poder militar que estava concentrado no Exército, na sede do governo no Rio de Janeiro. Então, quando você cria a Guarda Nacional, que vai atuar não só propriamente dito no Rio de Janeiro, mas em todo o território nacional, você também acaba por descentralizar a força militar que estava centrada antes na mão do imperador. Observação: a Guarda Nacional reprimia com violência manifestações da população. Então temos esse detalhe aí que sempre vem acrescentar, né? Outra forma e medida para descentralizar a política foi a instituição de juízes de paz. Esses juízes de paz, eles eram eleitos localmente, antes escolhidos pelo rei, e agora passam a ser eleitos localmente. Outra forma também de você estar aumentando o poder da região, porque agora a região vai ter autonomia para estar escolhendo o juiz que vai atuar naquela região, certo? Então é uma forma de você aumentar o poder regional. Uma outra medida importantíssima
adotada nessa época, no período regencial, foi a instituição do Ato Adicional de 1834. O Ato Adicional de 1834 foi um pacote de leis que foi adicionado à Constituição de 1824. E é importante entender esse termo adicionada, porque existem algumas questões, pegadinhas, que vão levar você a crer, a acreditar que o Ato Adicional de 1834 anulou a Constituição de 1824, que é a primeira Constituição do Brasil e atual nesse momento. E não anulou. O Ato Adicional apenas adicionou um conjunto de leis, um pacote de leis à Constituição de 1824, que é a Constituição vigente nesta época que nós estamos aqui. Então, quais são algumas dessas leis que foram adicionadas a essa Constituição? A primeira delas é a extinção do Conselho de Estado, ou seja, extinção dos conselheiros do rei. Primeiro, o que seria o Conselho de Estado? O Conselho de Estado é um grupo de conselheiros do rei que orientavam o rei, assessoravam ele, davam dicas, etc. Agora, no período regencial, o rei estava onde? Estava em Portugal. Então, teoricamente, não tem mais o porquê ter o Conselho de Reis aqui, o Conselho de Rei aqui no Brasil, sendo que não tem rei aqui no Brasil, certo? Então, o objetivo principal desse Conselho de Estado, como eu disse, era assessorar o rei. Só que na ausência do rei, esse Conselho de Estado estava passando informações do Brasil, do que estava acontecendo no Brasil, para Portugal, para o Dom Pedro I, que estava em Portugal. Então é por isso que tem essa imagem aí. Percebe que o Dom Pedro I, que está em Portugal, tem um rabo, uma cauda, um rabo gigante que perpassa todo o oceano e chega até o Brasil. Esse rabo do rei aí é o Conselho de Estado. Então, o Conselho de Estado é a ligação de Portugal com o Brasil. Então, qual que é a intuição, o objetivo dos regentes ao cortar o Conselho de Estado, ao extinguir o Conselho de Estado? É acabar com o rabo do rei, é cortar o rabo do rei para interromper essa ligação, essa influência que o Dom Pedro I exercia aqui no Brasil, mesmo não estando aqui, mesmo estando em Portugal. Então, a extinção do Conselho de Estado tem esse objetivo. A outra é Assembleias Legislativas Provinciais, criação de assembleias provinciais, regionais, que vão constituir uma legislação própria de acordo com as características de cada região, vai dar, de certo modo, também uma autonomia. A suspensão do poder moderador, porque da mesma forma que o primeiro ponto, o Dom Pedro I, o imperador, não está no Brasil, e a gente viu que o poder moderador, que é um poder sobre todos os outros poderes, é de uso exclusivo do imperador, então não tem o porquê ter poder moderador aqui, então vai ter a suspensão do poder moderador e também a regência vai estabelecer a regência una-eletiva, com mandatos de 4 anos. E daí eu destaquei aí que foi a primeira experiência republicana na monarquia. Primeira experiência republicana porque as pessoas, embora em menor escala, muitas poucas pessoas participam desse processo eleitoral, mas vão estar participando para escolher aí quem é os regentes. Então, uma primeira experiência republicana na monarquia. Bom, se a gente teve o avanço liberal, é importante saber qual que é o reflexo desse processo de descentralização. Esse processo de descentralização criou disputas regionais, gerando revoltas, rebeliões e uma nova conjuntura política. Isso porque regiões como o Norte e Nordeste, que são estados mais pobres, receberam menos dinheiro para administrar as suas questões do que os estados como o Sul e Sudeste, nas regiões Sul e Sudeste, que receberam muito mais dinheiro, muito mais grana para estar administrando. Então, quando tem muito dinheiro, é fácil de dividir o osso.
Quando tem pouco dinheiro, quando o osso é pequeno, aí é difícil de dividir. Portanto, os principais conflitos neste período se inserem nos estados que estão nas regiões norte e nordeste. Pará, Maranhão, Bahia, o Rio Grande do Sul é uma exceção a isso, mas a maioria dos conflitos nesse momento se insere nessas regiões norte e nordeste, por conta da baixa quantidade de investimentos que o governo provincial, que o governo regencial empreendeu nessas regiões. Então, para entender essas rebeliões, em vez de a gente ficar quebrando a cabeça para entender cada uma delas, é importante que a gente se atente aos pontos principais de cada uma delas e enxergue todas de uma maneira generalista. Primeiro, cabanagem, de 1835 a 1840, aconteceu no Pará, foi motivada pela miséria da população, opressão das elites, descaso do governo. Ou seja, todos os fatores são voltados ao descaso que o governo fez com essa população, oprimindo essa população e também aí não se atentando para o grave problema da miséria. Forte repressão, 40 mil mortos. Então, é importante lembrar que a repressão a esse movimento foi de forma bastante cruel e intensa, né? Deixando aí 40 mil mortos na cabanagem. Balaiada, 1838-1841, aconteceu no Maranhão. Balaio seria um cesto de palha, era uma expressão meio que pejorativa para as pessoas se referirem àquelas que trabalhavam com o artesanato dessas cestas, né? Exploração da população mais pobre por parte dos grandes produtores rurais, miséria da população, aumento de impostos e, consequentemente, uma repressão. E aí eu destaquei um filme, que depois eu com certeza vou falar mais, porque é uma animação muito legal, tem 1 horinha só, super da hora, e que fala bastante sobre principais pontos da história do Brasil, que chama Uma História de Amor e Fúria. Então fica a dica aí, vale super a pena vocês assistirem, é curtinho, super divertido também. Sabinada aconteceu na Bahia, motivado pela insatisfação de militares e as camadas médias e ricas da população com o governo regencial. Então também a sabinada, como a balaiada, como a cabanagem, são protestos, manifestações que acontecem na região norte e nordeste do país, insatisfeitos com a forma que o governo estava administrando essas regiões, seja por conta da miséria, seja por conta da exploração da população mais pobre, seja por conta da insatisfação de militares e camadas médias e ricas com o governo regencial. Então, de forma geral, todas essas 3 rebeliões principais estão relacionadas. Quem difere um pouco é a Guerra dos Farrapos, também chamada de Farroupilha, que aconteceu no Rio Grande do Sul, que foi uma insatisfação dos grandes proprietários de terras, dos grandes produtores de charque, com o aumento do imposto sobre a carne. Então, o charque, para quem não sabe, é uma carne salgada do Rio Grande do Sul. Eu acho que eu até cheguei a mencionar esse tipo de carne em algumas aulas anteriores, quando a gente falou de interiorização, de processo de interiorização. Então, o charque, que é essa carne salgada do Rio Grande do Sul, nesse momento aí, que era, aliás, a principal forma de renda dos grandes latifundiários do Rio Grande do Sul, o governo aumenta o imposto sobre a exportação dessa carne. Aumenta de tal forma que ficava mais barato você comprar o charque que a Argentina produzia do que o charque que o Rio Grande do Sul produzia. Com isso, o que as pessoas iriam preferir comprar? O mais barato, evidentemente, se é igual ao mais barato. Então, comprava o charque da Argentina, não comprava o charque do Rio Grande do Sul, por conta do imposto, que era muito alto na carne brasileira. Então, os latifundiários, elite, ricos, negociam com o governo, né? Por isso que a solução foi uma paz negociada e não uma repressão cruel, como foi nos outros, que eram movimentos populares. Agora que se trata da elite, foi uma paz negociada e um acordo com os proprietários de charque e o governo para a redução do imposto do charque. Então, esse é o desfecho da Guerra dos Farrapos, também conhecida como Farroupilha.
Farroupilha. Tem um personagem famoso da Guerra dos Farrapos, que é chamado Garibaldi. Garibaldi também atuou no processo de formação da Itália. Ele é italiano e se casou com uma brasileira do Rio Grande do Sul. Então ele é chamado de herói dos dois mundos. Provavelmente, quando vocês estiverem em história geral e forem falar sobre o processo de unificação da Itália, vocês verão o nome de Garibaldi, que também apoiou na chamada Farroupilha no Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Bom, então para resumir mais uma vez os principais pontos: disputas políticas das elites, mais crise econômica e mais marginalização são os três principais fatores que vão ser responsáveis pelo estouro de protestos sociais, como a cabanagem no Pará, a sabinada na Bahia e a balaiada no Maranhão. Esse slide então é para generalizar os principais pontos desses três protestos. Observação, e aqui vale destacar: o exército não interfere nas repressões que começam a borbulhar por todo o território nacional. Então, quando tem essas rebeliões regenciais, e estas que eu citei são só algumas, existem muitas outras, o exército não interfere, não vai ajudar. Ele estava um pouco ressentido, a gente sabe que militar ressentido fica magoado, e aí o exército resolve deixar para a Guarda Nacional se virar. Ele fala: não quiseram criar a Guarda Nacional? Então pronto, agora deixa que eles se virem, né? E a Guarda Nacional, por sua vez, recém-criada, não consegue dar conta de reprimir todos esses protestos que começam aí a borbulhar por todo o país. E diante desse cenário, o Nordeste, que foi a região mais afetada pela existência desses protestos, começa a apoiar a volta do conservadorismo, a volta da centralização política e, consequentemente, o fim do ato adicional. Então, são os estados mais pobres que, ironicamente, vão apoiar o retorno da centralização política. Isso porque, quando houve a descentralização, eles se sentiram mais prejudicados do que quando o poder estava totalmente centralizado no Rio de Janeiro. Então, é por isso que estados, regiões como o Nordeste começam aí a apoiar o fim do ato adicional e, consequentemente, o fim da descentralização, defendendo o retorno da centralização política. E se nós tivermos um avanço liberal e a defesa do ideal de descentralização política, agora nós teremos um regresso conservador e a defesa de uma centralização política. É nesse momento que os partidos existentes vão dar origem a dois novos partidos, que é o Partido Regressista, formado pelos conservadores do Partido Moderado mais os restauradores, e o Partido Progressista, que é formado pelos liberais do Partido Moderado mais o Partido Exaltado. Então, o primeiro partido, que é o Partido Regressista, como o nome já diz, de regresso, deseja o retorno da centralização política, o restabelecimento da ordem devido às rebeliões regenciais que haviam se popularizado. Então, o Partido Regressista, regresso, defende o regresso da centralização política. Já o Partido Progressista, que como o nome já diz, é progressista, defende aí como estratégia para derrubar o Partido Regressista do poder um retorno antecipado do monarca, com o golpe da maioridade. Então, o Partido Progressista vai apoiar o Dom Pedro II, que ainda, na teoria, não poderia assumir o cargo, porque era menor de idade, mas vai ajudar o Dom Pedro II a dar um golpe, que é o chamado golpe da maioridade. Lembrando que golpe é um termo que significa ação contrária à Constituição. Então, a Constituição falava que o Dom Pedro II só poderia assumir quando ele tivesse a maioridade. Como o Dom Pedro II assumiu o cargo sem ter a maioridade, isso foi um golpe, o golpe da maioridade. Então, esse golpe acontece em julho de 1840, quando Dom Pedro II é declarado maior de idade aos 14 anos e 7 meses, se torna imperador do Brasil. E a partir daí, na próxima aula já, nós vamos então estar falando, pelas duas próximas aulas, sobre o governo de Dom
Pedro II, as principais medidas feitas por este, que foi o governo mais longo da história do Brasil. Ele governou o Brasil durante 49 anos, até 1889, quando é proclamada a República, mas isso a gente vê mais para frente. Muito obrigado pela atenção e pela paciência de vocês mais uma vez, e até a próxima aula. Tchau!